Então, boa tarde, olá a todos e a todas, sejam bem-vindos. Antes de mais, obrigada pela vossa presença, obrigada por terem vindo. Recebemos hoje na nossa livraria a apresentação do livro Ombela, A Origem das Chuvas, de Onjaki e Raquel Caeno. É com muito prazer que vos recebemos aqui. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Este livro, Ombela, A Origem das Chuvas, aborda o mito, aborda a história de uma pequena deusa, Ombela. O Onjaki escreveu, a Raquel ilustrou. É um livro bonito, é um livro bonito de ler, de acreditar, e é um livro bonito também de ver. As ilustrações da Raquel transportam-nos, como estava há pouco a falar com a minha colega, para uma atmosfera completamente diferente, para um outro continente. Não posso terminar sem agradecer antes já a Isabel por ter proporcionado esta sessão de apresentação. Muito obrigada, Isabel. Ora, boa tarde. Não sei se está ligado. Boa tarde. Também um agradecimento em primeiro lugar às pessoas que vieram passar a tarde na Arquivo, em vez de irem para um parque qualquer, que este é o primeiro fim de semana de primavera que nós temos. Mas é realmente um grande prazer vir à Arquivo. É um grande programa. Há pouco eu comentava com a Susana. É uma livraria que está sempre cheia, tem sempre livros que nós queremos comprar. É um perigo, mas é um bom perigo. E muito obrigada por terem vindo acompanhar. A agenda do Onjaki em Portugal, como nós sabemos, não é fácil. Portanto, neste caso, este livro, até não estamos a fazer lançamentos em Lisboa e vamos fazendo assim pelo resto de Portugal, conforme vai havendo essa oportunidade. Um agradecimento muito especial, para além de agradecer à Arquivo e à Susana. O nosso agradecimento como editores é sempre aos autores, não é? São eles que nos apresentam estas obras maravilhosas. Neste caso, o Ombela já veio muitíssimo pronto, não foi? Já não foi, enfim, quando eu vi já disse, está bem, pronto, está feito. E é um belíssimo livro, é realmente verdade que a história também é muito bonita, mas depois o Onjaki falará melhor sobre isso. As ilustrações também realmente são muito bonitas e a Raquel também falará um bocadinho sobre isso, portanto eu não vou prolongar mais, a não ser voltar a agradecer a vossa presença e agradecer estes dois artistas maravilhosos com quem a caminho tem a sorte de trabalhar já há alguns anos. Há bocadinho vi que o menino também tem o leão e o coelho saltitão, que é desta dupla também. Portanto, é isso. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Isto está tão sério. Obrigado. Não. Já agradeceram tudo. Eu agradeço a caminho e agradeço a companhia da Raquel nestas aventuras. Há um esclarecimento que eu gostaria de fazer e que eu pretendo incluir numa próxima edição que não incluímos, que é este livro, na realidade, tem não só este título, mas também esta história. Nasce da minha leitura de um livro de poemas do Manuel Rui. O Manuel Rui, autor angolano, tem um livro chamado Ombela. Portanto, o título é dele. Ombela é uma palavra em umbundo, que significa chuva, e nesse livro de poemas ele trata de 19 palavras, são 19 variações da palavra chuva. Em umbundo existem 19 palavras para chuva. Chuva caiu devagar, chuva que não choveu, chuva inclinada, chuva isto, chuva aquilo, são 19 variações. Eu tenho pena que esse livro dele, julgo eu, que não está publicado em Portugal, mas se vocês puderem encontrar, é muito bonito. São pequenas histórias em prosa poética que ele desenvolveu. Inclusivamente o livro é bilingue, está em português e em umbundo. É uma língua difícil, mas que vale a pena a gente espreitar e saborear um pouco da língua de onde veio a palavra. E como sempre me acontece com outros autores, já me aconteceu com ele, também me acontece com o Manuel Rui, já me aconteceu com o Anuana, que é um autor moçambicano, já me aconteceu com brasileiros e com outros. Quer dizer, nós não andamos sozinhos na escrita e na vida, não é? Então não
não diria que é uma releitura, não é? Mas partiu muito da ideia dele. Eu pus-me a pensar nesta história da chuva e, quer dizer, não sei explicar mais do que isto. Aconteceu-me pensar nisto. Aonde é que foi? Como é que foi a primeira chuva, não é? E aconteceu-me esta menina, não é? E decidi chamar a menina Umbela, a princesa. Não é princesa, é deusa. Toda com princesas na cabeça. Esta deusa, mas mesmo deusa, isto não era bem a palavra que eu queria, mas pronto. Eu acho que ela não é uma deusa no sentido, digamos, mais comum que usamos pensar sobre as deusas, mas é uma deusa. Pensei nisto, que é uma coisa que eu fiquei satisfeito em relação a essa história, que eu gosto quando consigo, apesar das complicações que tenho na cabeça, fazer uma história relativamente simples. E é só isso. Se está triste, chora lágrimas de água salgada e enche o mar. Se está feliz, chora lágrimas de água doce e enche tudo que na terra tem água doce. Fez-me sentido, pensei na história. A primeira vez que eu fiz esta versão, a primeira vez que eu escrevi esta história foi em 2011, para um concurso em Angola, e ganhei o concurso, mas era só texto. E ficámos um tempo à espera que as editoras em Angola se decidissem publicar o livro com ilustrações. Eles queriam sugerir uns ilustradores que eu não acho que estejam a fazer ilustração. Eu disse, olha, eu gostaria de sugerir uma pessoa que é da minha confiança, que é a Raquel. Evidentemente que se vocês não gostarem, pronto, não será possível. Mas desde o primeiro momento eles gostaram. Então o livro saiu primeiro em Angola, depois, por razões, enfim, meramente práticas, uns meses antes saiu no Brasil, e agora então em fevereiro saiu cá. Mas eu fiquei muito satisfeito com a colaboração da Raquel, porque eu tenho a sorte de trabalhar sempre com ilustradores que escrevem comigo, que não são meros ilustrar no sentido de chegar depois e fazer uma coisa que é um suporte gráfico. Eu sempre considero que eles estão a escrever comigo, talvez não estejamos a escrever ao mesmo tempo, mas quando vejo o resultado, ou refaço a minha escrita, ou mesmo não refazendo, considero que este livro não é texto de Onjaki e ilustrações de Raquel Caiano, não, é um livro de ambos, é um livro nosso, onde se pode ler também pelas ilustrações. Também podemos esquecer o texto e pegar no livro. Eu faço muito esse exercício quando vejo estes livros, de ler primeiro só a ilustração. E por isso, enfim, agradeço. Vamos estar aqui disponíveis para conversar um bocado, se assim entender. E agora vou passar a palavra à Raquel, que já vai contar várias histórias. Se ela não contar, eu vou inventar histórias para ela contar. Tem perguntas difíceis hoje. Daqui a bocado. O Onjaki apresentei-me sempre assim com umas surpresas que me põem bastante encabacada por dentro, Mas faz parte. Pronto, eu na sequência dos agradecimentos também agradeço a todos estarem aqui e agradeço muito ao Onjaki por ter recomendado, digamos assim. Nós já tínhamos colaborado nesse tal livro do Leão e do Coelho Saltitão, também um livro que eu gosto muito, e fiquei muito contente quando o Onjaki me mandou a história que é da nossa pequena novela. E eu gosto imenso de trabalhar, fazer esta parceria, não é, autoral com o Onjaki, porque estes dois livros que nós já trabalhámos têm sempre um imaginário que vem de Angola, vem da África e como é um sítio que eu não conheço, eu não gosto da palavra desafio, pronto, é estimulante, é bonito olhar para coisas que nós não conhecemos e tentar transmiti-las, não é? Às vezes é aquilo que nós imaginamos, ou gostaríamos que fosse, ou não sabemos bem, mas andamos à procura através, no caso, do desenho. E foi um bocadinho por aí que eu fui à procura desta Umbela e das paisagens que habitam aqui as ilustrações e acabam por... Pronto, fui um bocadinho tentar ir à procura de texturas, de cores, de coisas que me fizessem, ou paisagens visuais que me fizessem lembrar esse sítio que eu não conheço, não é? E também esta história é uma história que não tem propriamente, apesar de ter essa origem, também não se passa em sítio nenhum em particular. Portanto,
também não é bem Angola, não é bem África, não é bem, pronto, é um lugar, é o lugar das lendas, é o lugar dos primeiros acontecimentos. E pronto, e é bonito também esta, como se transforma aquilo que é a chuva, não é? Se calhar nós aqui não damos tanta importância à chuva, não temos tantas palavras para a chuva, porque para nós é uma coisa que acontece, não é? Muito. E há certos sítios no mundo em que não é assim, não é uma coisa que é rara, que temos que olhar para ela com outra atenção e, portanto, se calhar damos muitas palavras exatamente por isso, porque é uma coisa muito especial. Pronto, é isso que eu queria partilhar com vocês. E eu gosto muito desta transformação das palavras nas imagens, não é? Do trabalhar o texto, olhar o texto. Às vezes perguntam-me, mas porquê que és ilustrador e tal? E eu acho que é um trabalho que é quase perfeito para mim, porque eu gosto muito de ler e gosto muito de desenhar. Portanto, é assim uma espécie de junção de duas coisas que eu gosto muito de fazer. E a leitura, é sempre, a ilustração parte sempre de uma espécie de leitura à exaustão, não é? A gente vai lendo e lê e começa a encontrar ali coisas que não estão lá ainda, não é? Começa a encontrar pormenores ou coisas que nos fazem, palavras que nos fazem lembrar imagens. E portanto é esta leitura à exaustão que se depois transforma em imagens, é um bocadinho esse o meu processo de trabalho. Eu perguntar isso, o que é que te apareceu primeiro, se te lembras? Quais as primeiras imagens que te apareceram em relação à história? Pronto, aqui a chuva, a água. Pronto, eu depois fui pensar, pensei como é que seria o terreno, se havia árvores, pensei na menina, como é que ela seria, andei à procura, pronto, a gente vai às enciclopédias, vai à internet, pensar visualmente naqueles, andei a tirar fotografias dos rostos, das cores, pronto, e depois comecei a fazer desenhos, e depois muitas vezes não é sequencial, ou seja, eu normalmente pego no texto, leio o texto e pagino, pronto, e fica um livro em branco, não é? Só com o texto. Que depois às vezes muda de sítio e vão acontecer coisas, não é? Fica um livro em branco só com o texto. Não é isso, na sensibilidade dela o livro está em branco, não é? Eu acho isso bonito. É imaginar, não é? Esta página. Imaginar esta página, eu faço mesmo isto, eu imprimo o texto e recorto o texto todo aos bocadinhos, fica assim uma espécie de puzzle que numero e depois colo mesmo numa espécie de livro em branco, não é? Não tem ainda a imagem. E os primeiros desenhos vão, às vezes não é sequencial, ou seja, se calhar há aqui um texto que me motiva mais para o primeiro, uma parte, e portanto eu vou um bocadinho à procura e depois vão começando a surgir alguns esboços, coisas que vão mudando, eventualmente algumas páginas que eu pensava que iam ser de uma maneira e depois foram evoluindo para outra, não é? Há vários esboços, mas é um bocadinho assim essa construção, portanto, do branco para algo que for. Sabes que no meu... Não, eu só dizer que no meu imaginário a Umbela, ela ficou entre o etíope e o caniano. Não, mas porque é no meu imaginário. Porque eu também não conheço bem a fisionomia etíope ou caniana, nem existe só uma fisionomia. Dentro do que é o preconceito da minha cabeça, ela ficou muito etíope. Né? E as mulheres etíopes são assim, são misteriosas, e tem qualquer coisa de deusas, não é? Então quando eu via a carinha dela, eu achei que ela estava para aquelas regiões e está ótimo, está ótimo. Não, eu ia só comentar que, pronto, já trabalhámos várias vezes, não só com esta dupla, mas também individualmente com cada um deles, não é? Em projetos diferentes, e já lá vão uns bons anos. E uma das coisas que me agrada muito no caso da Raquel é que ela é realmente uma belíssima leitora, não é? Portanto, podemos mesmo dar-lhe o texto, não é? Podemos mesmo dar-lhe o texto e ela pode mesmo exportá-lo e fazer lá o livro em branco dela, porque é muito boa leitora, é muito raro
Nós dizemos, se calhar aqui não se partia aqui, não é? É mesmo muito raro. E portanto, gostaria de realçar isso, porque acho que é uma coisa que faz realmente diferença no trabalho com dupla de autores, não é? Que eles se entendam bem. E depois, por outro lado, isto mais relativamente ao texto, a ideia com que eu também fiquei, mas isto até vou perguntar aqui em direto, porque como o texto já me chegou muito fechado, não é? Tenho a ideia de que ele já surgiu assim, isto é, não é daqueles textos que deitam muita coisa fora, pois não? Mudamos um bocadinho. É? Entre 2011 e a nossa saída cá? Acho que sim. O que é que nós temos perdido? Agora vamos ficar com problemas. Os textos tenham deitado fora. Não é mudar assim, é aquela mudança de corte, ainda mudamos um bocadinho depois aqui, não é? Até há ligeiras diferenças entre a edição angolana, a edição brasileira e a edição que está aqui, há diferenças. Para colecionadores andarem ali a ver, não palavras. Descubram as diferenças. Sim. Não, mas eu também gosto disso, não é? Uma vez já tinha o Assobiador, já tinha saído há muitos anos, e encontramos lá umas coisas, a gente disse, isto não está bem, vamos mudar. E mudamos radicalmente, não a ação, nem as mortes, nem coisa, mas mudamos ali umas quantas. Eu acho que é bom. No Brasil agora saiu uma edição de Bom Dia Camaradas, eu mudei o nome dos personagens. As pessoas ainda não se deram conta. Assim, para ficar diferente. Podemos começar a fazer isso. Talvez sim. Não sei, Susana, se calhar podemos já abrir a secção das perguntas, não é? Nós sabemos que há alguns meninos que têm perguntas preparadas, os adultos também podem ter. E se calhar provavelmente não estamos a dizer aquilo que mais vos interessa saber, não é? Portanto, estejam à vontade. Eu sou a primeira pergunta Por que tu... como é que tu aprendeste a desenhar muito bem? Toda a gente percebeu a pergunta, não foi? Sim. Para já, obrigada por me dizeres isso. Eu ainda estou a aprender a desenhar. Há coisas que ainda não sei se desenhar muito bem, estou sempre a treinar. Ando sempre com um caderninho que eu posso mostrar. E olha que ela nunca me mostrou. Ainda bem que fez essa pergunta. Olha, isto foi lá, tivemos assim uns encontros, umas reuniões em que as pessoas falavam, e eu fui fazendo assim uns desenhos. E quando as pessoas às vezes assim falam muito, é por isso, pronto, eu ainda estou a aprender. Pois, quanto mais chatas são as pessoas, mais a gente desenha. Não, mas eu quando era assim, quando é que as pessoas começam a desenhar? Começam a desenhar, assim mesmo pequenininhas, quando metem assim um lápis de cera nas mãos de um bebê, risca as cadernos, risca as paredes, risca os sofás, não é? Eu gostava muito de fazer isso. Eu tenho há uma casa onde eu passava férias que até há pouco tempo tinha assim umas coisas assim escritas por mim e desenhadas. E então eu sempre gostei muito de desenhar, sempre foi assim uma coisa que eu gostei de fazer e portanto fui sempre desenhando. Desde pequena não sabia que ia ser ilustradora, pronto. Sempre pensei que ia fazer assim, uma coisa de artes, pintura, depois estudei teatro, mas sempre a desenhar. E portanto aprende-se a desenhar desenhando muito. Achas que está bem respondido? Muito bem. Não sei se alguém tem alguma questão que querem perguntar, onde já Pode ser só um elogio, também está. Eu estava aqui a comentar com o meu filho, parece que nós já conhecemos o Onjaki pessoalmente, porque nós falamos do Onjaki em casa como se já fizesse parte lá de casa, porque os livros e como lemos e conhecemos bem as histórias, agora quando chegamos parece que já não é uma grande surpresa mesmo. Então, porque isso já o conhecemos. Mas é muito boa a escrita, fantástica. E então temos aqui uns livrinhos que eles adoram, e a Inari, nós fizemos um teatro na escola e tudo com esta história, os papais e os filhos, e fez um sucesso. E, portanto, os pais também entravam? Sim. Eu e o meu marido, e eu levei mesmo as tranças e fui cortando as tranças e foi um sucesso. E realmente
consegue nos transportar, e acho engraçado que há o desenho, não é? Que nos transporta, mas também há aqueles que não têm desenhos e que nos transportam e nós estamos lá mesmo a ver as imagens e tem um dom que é de dar os parabéns, realmente escreve muito. E obrigada por nos dar estas coisas. Então, já agora aproveito para pegar uma questão ao Jackie. A personagem principal, a pequena Bela, é uma menina, uma personagem feminina. Esta escolha desta personagem feminina foi pensada? Surgiu? Não sei se foi tão pensado, mas esta coisa veio da própria palavra. Mas, sinceramente, se eu pensar em coisas da natureza e se as relacionar, ou se tivesse uma entidade com estas características, apesar de ser uma deusa, ela tem características humanas, não é? Humanas no sentido, tem género, tem cara, tem uma gente chama uma menina ou uma mulher, não sei. Acho que a nossa podia ser inventada por uma mulher, não podia ser, digo eu, no meu imaginário de criação, há coisas que os homens, sabe, eu tenho os homens em muito má conta, sabe? Eu sou muito hiperconsciente da nossa condiçãozinha de homens, então provavelmente tenho um fascínio maior por entidades femininas, e talvez por isso, não é? Talvez por isso, mas se me lembrar mais da Inari, não, a Inari naturalmente eu sabia que era uma menina. Esta história, não, até que ela me apareceu. Eu acho que tinha que ser uma personagem feminina. Estava agora a pensar-se nas histórias infantis, se tem uma tendência a trabalhar com personagens femininos, mas não necessariamente. Mas eu gosto que ela seja a responsável pela criação das chuvas. Em Luanda, na zona de Luanda, os Ashi-Luanda, que são os da zona de Luanda, fazem uma festa também na época de fevereiro, que seria a festa da Kianda, não é? E a Kianda, muita gente relaciona a Kianda, ou parece às vezes graficamente representada a Kianda como uma sereia. E sendo sereia já estamos a atribuir para o feminino, mas a Kianda não se sabe necessariamente se é um ser nem masculino nem feminino. No imaginário das pessoas, como já existe a sereia, quando se fala da Kianda, a gente associa a sereia. Mas não há nenhuma prova que a Kianda seja uma mulher, porque depois também associamos ao mito do Brasil de Iemanjá, Janaína, etc. Então, mas lá está. E aqui não, aqui esta figura ela não é, digamos, ela é feminina. Não? Gosto muito que ela seja feminina. É hoje? É hoje. Era exatamente isso que eu A minha mãe vai me matar que eu ainda não liguei para ela. queria só mencionar isso também, mas temos ali duas perguntas. Faz favor. Boa tarde. E, por um lado, a Raquel também perceber até quanto o formato que o livro vai ter, portanto, se é quadrangular, se é retangular, se é uma decisão de partes, se houve alguma informação e até que ponto isso também teve influência no processo criativo e aonde já, como é que é olhar para o livro e mostrado por pessoas diferentes. Está no mesmo livro? Sim, porque neste caso, penso que como foi editado em Angola, Brasil e agora Portugal, que trabalharam, não? Não faz mal. Já aconteceu isso, depois eu respondo. Já aconteceu isso, mas este não, este aqui felizmente tem sido tudo com a Raquel. Neste caso, a primeira edição foi em angolana e eles propuseram logo um formato. E uma capa horrível. Eles tinham... Não faz mal, não faz mal. Portanto, a proposta, eles tinham uma coleção, portanto a editora tinha uma coleção e o livro ia fazer parte de uma coleção, portanto existia já um formato. Mas eu gosto muito de trabalhar no formato quadrado. Eu gosto imenso porque dá o quadrado e dá o retângulo sobre comprido, que eu gosto bastante. Portanto, eu posso partir, portanto, fazer a mesma página simples, em que fica praticamente um quadrado, posso trabalhar só o quadrado e noutras páginas posso invadir as duas
as duas páginas fazendo uma paisagem única que faça a união dos dois textos, ou que seja só a ilustração do único texto que aparece. Portanto, eu gosto bastante do tipo deste formato, mas neste caso não fui eu que o propus, digamos assim. Não, estava a dizer porque isso pode acontecer, não é? Não neste caso deste nosso livro, não. Aconteceu uma vez com o Painário já tinha saído, aqui e em Angola, com as ilustrações da Danuta, e quando chegou ao Brasil, a editora disse que tinha outra ideia, ia convidar uma outra pessoa. Não é comparável, são trabalhos perfeitamente distintos entre o trabalho da Danuta e o trabalho da senhora, chama-se Joana Lira, e eu gostei, é um outro tipo de intervenção, estou a falar do tipo de materiais, com colagens, etc. Embora eu ache a sensação com que eu fiquei, das duas uma, ou ela viu a ilustração da Danuta, ou inspiraram-se das mesmas coisas. Porque mesmo sendo com colagens e com a morra extraordinária, a mina das 5 tranças, é óbvio que a Joana Lira não fez uma mina com 25 tranças, não é? Tinha que fazer uma mina também com 5 tranças, mas ficou muito próximo. Como eu já tinha visto a primeira, já gostava do trabalho da Danuta, foi mais difícil, percebe, assim, não é desgostar. Eu desgostar só desgosto de uma capa, mas não tem a ver com o trabalho, é uma capa que infelizmente foi em Cuba e fizeram uma capa mesmo muito horrível, para o livro Bom Dia Camaradas. Não, juro por Deus, não só é a capa mais horrível que eu vi de um livro meu, como é a capa mais horrível que eu vi de todos os livros do mundo, e calhou-me a mim ter aquela capa. E fiquei muito triste, porque a coisa que eu menos queria é que em Cuba o meu livro tivesse aquela capa. Preferia uma capa branca, ou preta, ou vermelha, escrito Bom Dia Camaradas e acabou, mas isso é outro caso. Portanto, às vezes acontece, né? Agora, uma outra decisão que eu tomei, por exemplo, num livro como, vamos lá ver, se amanhã vem alguém da Polónia e quer traduzir este livro, até onde eu puder, eu defendo que o livro vá assim, até onde eu puder. Às vezes chega uma altura onde não se pode mais. Se o editor americano, ou russo, ou do Canadá disser, mas eu não quero esta senhora. Quer dizer, eu acho que por acaso não vou deixar, mas pode acontecer que a gente diga, bom, então vou falar com ela primeiro. Vou perguntar se ela se importa que o livro saia lá com outra ilustração, porque o livro já é nosso, não é? Fica uma coisa meio estranha. Pode acontecer, portanto, sair com uma ilustração num lugar. Isso também porque há muito falado de palavra da simbiose entre texto e ilustração. É que depois vai originar, não só que já não haja simbiose, como esse editor possivelmente vai chamar uma pessoa que eu não conheço. Aí há duas hipóteses. Ou eu começo a dialogar com a pessoa, como comecei com ela quando a conheci, não a conhecia antes, não é? Ou não, e eu viro uma encomenda. Percebe? O editor acha que tem um bom ilustrador, encomenda e ele entrega, e aí já não há diálogo nenhum, não há, não sei, eu desagrado mais esse processo, muito. Se eu tiver a oportunidade de trabalhar assim, falando, mesmo que seja à distância, mas falando por Skype ou por e-mail, acho que o livro não é só sair um livro, né? O livro é também nós conhecermos, o livro é também nós dialogarmos, vamos tomar um café, conhecer os filhos dela, etc. Para mim faz parte de tudo isto, não é só o livro, não é? Claro, se o desenho ficar muito mal, vou dizer, olha, desculpa lá, de almoçar e jantar com os teus filhos, isto não vai dar. Diz, querida, estás aí com o dedo, ainda vais ficar com dores no braço. Não é? Não é. Então faz o favor de fazer. Eu tenho um livro de português que tem lá um texto que é sobre o ataque. E é sobre uma pomba muda. Eu estou a tentar lembrar, o texto é meu, sabes que eu escrevi? E era uma pomba ou era uma andorinha? Uma andorinha. Eu também conheço uma pomba muda, mas é que eu primeiro escrevi sobre a andorinha. Então, eu sei qual é. Tu gostaste do texto? Lembras do texto? O livro dela português tem muitos textos. Sim. Sei que ela estava curiosa em conhecer. Sim. Depois eu confundo, eu nem sabia se esse texto tinha saído ou não. Da andorinha, tem o andorinho, tem o pai e a mãe estão preocupados, é esse? E ela, o silêncio, né? Fala do silêncio. Ainda bem que tu gostaste, eu tenho dúvidas ainda quanto a essa história. Vai se trabalhando, aquilo já saiu para o manual, aquilo é uma história também inédita que eu fiz para esse manual. Aí é diferente, eles pediram com esse tema, não sei se o tema era o silêncio, se o tema era a música ou se o tema era a andorinha. Eu não sei se
Pois é, também não sei. É que é português, não sei o que é, não é? Português 3, português 4, uma coisa assim. Língua portuguesa. Como é que chama o livro? Vamos, manuais. Está bem, mas já podias fazer uns desenhos e oferecer-me. Fazias uns desenhos para a história e oferecias. Se tu quiseres. Estava só na sequência daquela conversa de haver o mesmo texto com várias ilustrações. Eu acho que é um exercício muito, pronto, no teu caso, nesse caso, pronto, é mesmo um livro, tu estás vivo, não é? Estamos aqui todos, mas eu gosto muito do exercício que, pronto, nós vemos em imensas edições dos contos tradicionais, daquelas histórias que toda a gente conhece, não é? Em que na mesma história dá origem a ilustrações completamente diferentes. Eu gosto imenso de ver isso, ou seja, como é que um mesmo texto pode dar origem a tantas variedades. Pessoas que trabalham com colagens ou com preto e branco, com algumas cores específicas, ou transformam os personagens, são mais realistas ou mais geométricos. Quer dizer, é muito interessante essa análise das várias leituras que o ilustrador ou os vários ilustradores podem fazer de um mesmo texto. Mas é mais fácil quando surge uma linguagem radicalmente diferente. Sim. Que não foi bem o caso ali. Apesar dela ter trabalhado muito com colagens, e o trabalho dela tem muito a ver com isso e tem muito a ver com ela inventa uma textura. Ela é uma artista super conhecida no Brasil, essa Joana Lima, e tem uma maneira específica de trabalhar, mas ainda assim ficou próximo. Aí eu preferia que fosse radicalmente distinto, não é? Por exemplo, este livro, Uma Escuridão Bonita. No outro dia estavam olhando para a França, não é? Uma senhora lá quer fazer, depois veio perguntar a mim: então como é que é? Eu traduzo e depois saio com as mesmas ilustrações assim como está? Eu disse: isso não é comigo, isso é com o António, não é? O António Jorge Gonçalves, que fez as ilustrações. Eu não consigo imaginar aquele livro com outras ilustrações. O que é um bocado injusto para uma futura ou futuro ilustrador. Porque pode chegar alguém a fazer também, que eu adoro aquele trabalho. Então, custa-me imaginar a Escuridão Bonita com outra intervenção. Mas, digamos, tudo pode acontecer, não é? Eu lembro perfeitamente da primeira vez que eu pensei se a Escuridão teria ou não teria ilustrações, até falei com os amigos que conhecia. Sabe quem é que eu queria que ilustrasse? Olha só, já não queria assim, o senhor Zé da Esquina. Eu tinha imaginado se a Paula Rego ilustrasse, eu juro, andando com a minha história, eu, na minha casinha e tal, disse: bom, isto seria... que eu falei com essa pessoa que conhecia a Paula Rego e disse: tira o nome, tira tudo, mostra a história. E ela vai dizer: não gosto nada desta porcaria, ou gostaria de fazer com outro rabisco. Mas ela nem estava numa fase nem pensar, nem ia ler coisa nenhuma. Então, pronto, não é que a partir daí, mas foi, eu lembro, o primeiro instinto foi uma história que eu imaginei uma pessoa para aquilo. E eu imaginei, claro, eu, de 40 milhões, também gostaria. Não era ela, era o traço, né? Era o traço. Eu imaginei que ela podia se encontrar com aquela história, mas tudo bem. E o Antônio também se encontrou muito bem, portanto pode haver aí. É isso, né? Mas já custa-me um bocadinho, não sei porquê, custa mesmo, custa-me. Mas pronto, o mundo editorial funciona assim. Um quer uma capa, outro não quer outra capa. Pode haver um país que se interesse por este livro e que de facto, aí outra coisa, pode não funcionar, a linguagem. Aí já é uma coisa mais editorial do mercado, não é? Há editores que recusam, que dizem: não, isto aqui não funciona no nosso mercado. Pode, pelo menos é a impressão que o editor tem, às vezes acontece. Não acontece cá vocês pegarem um livro de fora e ter que trabalhar a ilustração de outra maneira? Acontece, mas a prática que eu defendo também não é essa, não é? Porque cada vez mais, e ainda bem, cada vez mais os livros resultam num objeto que tem a sua identidade, não é? E a identidade é o texto, é a ilustração, é o papel, é a capa, não é? Se é dura, se não é dura, pronto. E isso muitas vezes acontece, do estilo, em Portugal não é fácil fazer capas moles para um escalão etário, mas, por exemplo, no Brasil eu sei que fazem imenso, não é? Portanto, há assim uma série de características. Agora, quando nós temos um produto, isto é, eu vou tentar vender este livro ao estrangeiro assim,
não é? E se comprar um livro estrangeiro, eu à partida vou querer manter tudo, dificilmente digo, gosto dos bonecos, mas não gosto do texto, não é? Vou inventar outra história para meter aqui. Não está livro em branco, não é? Pronto. Não faz sentido. Mas sim, há editores que trabalham assim, até porque têm um tipo de traço de identidade visual mais claro, não é? No caso não é muito assim, nós trabalhamos com alguns ilustradores, não tanto como isso, mas também não tantos escritores como isso. E, portanto, vamos construindo duplas para um objeto, não é? Que depois sai um livro. É igual. Não há essa divisão propriamente. Não sei se viu mais algo assim. Sim, claro. Eu quero realmente agradecer. Para mim está a ser um prazer estar aqui, porque eu conheci o Anjaki como escritor há muito pouco tempo, tenho que confessar, porque tinha o livro, muitos livros em casa na prateleira, que era daqueles que ainda não tinham lido. Eu nasci em Moçambique, portanto sou fã de todo o que é escrita africana. E peguei no Anjaki um livro Quantas Madrugadas Tem à Noite. Não consegui parar de ler, só virei para o meu marido e disse: isto é soberbo, isto tem som, isto é incrível. Portanto, eu não estava a imaginar, portanto, quando me apareceu, por acaso, eu acabei de livro há uns 3 ou 4 dias, ao meu marido leu, trouxe hoje comigo, tenho que autografar, por favor. E quando vejo, não é o meu espanto de ver o Anjaki vem ali, quer dizer, não imaginava escrita ligada, portanto, como é que é possível, tu és uma pessoa tão nova, estar a ter livros escritos que parecem ser para crianças, quando eu digo que parecem simples, não quer dizer que sejam fáceis, não é? E tão belos, e depois ir com uma escrita tão profunda que parece que é uma pessoa já de muito mais idade, de muita experiência de vida. Eu, sinceramente, favorito e fiquei fascinado. E, claro, trato uma experiência, só quem não sabe o que é África é que não vê ali, isto é África pura, não é? E eu pensei isso fantástico. Adorei, já li este agora, que também adorei, que é uma doçura, não é? Ontem encontrei uma pessoa em Évora que me falou desse livro, Madrugadas, não é? Então já são 5. Já encontrei os 5 que compraram, pelo menos 2 que leram. 5 compraram. Não, 5, a gente sabe que 5 vendemos. Mas pelo menos agora está para confirmar se leu e agora vamos já ao caminho do 3º leitor, não é? Que eu sou meio coitado. Coitado não, que ele já está a adorar. Esse livro é muito difícil. Esse livro é difícil. Eu reconheço, mas também lhe digo que esse livro foi talvez o primeiro em que me aconteceu uma grande dose de dificuldade para o escrever, para o concluir, porque o outro, e muito pior, foi Os Transparentes, mas o Madrugadas realmente a mesma coisa, tinha a história, não sabia como arrancar, não sabia como, cada vez pensava mais na história e menos escrevia. E um dia estava a fazer um exercíciozinho, como eu não conseguia definir a voz que ia escrever o Madrugadas, pensei que ia haver uns interlúdios, uns intercapítulozinhos em que esse personagem, o Adolfo, ia se autoconfessar durante 2 ou 3 páginas. E saiu aquele primeiro parágrafo que viu, não é? Parágrafo. Isto é o primeiro, saiu a segunda, saiu a terceira folha e de repente eu disse: oh caramba, era isto. Eu ando aqui a tentar inventar. Aquela coisa, se vai ser a terceira pessoa, quem é que vai contar? Não, é ele próprio. E isso mudou tudo como viu. Porque sendo ele a contar, de um lado fica mais chato, porque é ele a falar do livro todo, não é? Mas muda tudo porque a perspectiva já não é nem a do narrador ausente, nem a de outra pessoa que não ele. Só que aquilo foi muito engraçado porque aí é que eu vi que eu já tinha o livro na cabeça, só estava à espera de saber quem é que ia contar, e era ele, não é? E foi interessante, foram uns dias muito interessantes. E depois foram 3 anos, não é nada, mas foram 3 anos. Escrevi em 2002 e publicamos em 2005. Até escrevi 2 semanas depois de acabar o INAI, esse, o Madrugadas. Foi em fevereiro e depois o outro acabamos em março. E pronto, mas agradeço, são 5 pessoas, são mais 2 que eu sei que leram. Até uma vez, uma das primeiras pessoas a quem eu dei esse livro a ler era um senhor angolano, um amigo meu, senhor já. E a meio ele mandou um e-mail a dizer: epá, desculpa lá, mas eu vou parar com isto está-me a cansar e tal. Eu disse: tá bem, eu ouço muito as pessoas nessa fase, né? Dou algumas pessoas para lerem, ouço
e vou reler e vou rever, mas eu não podia transformar esse livro num livro mais fácil, porque não se tratava disso, percebe? Aquele livro é assim, se tivesse, estou a brincar, não são dois, mas são muito menos leitores do que os outros livros, e eu entendo, é um livro mais difícil, é um livro mais complicado, mesmo do ponto de vista da leitura, é para um leitor, pronto, mas é assim, quer dizer, não estou, percebe? Eu fiquei satisfeito com o resultado porque esse livro tinha que ser assim. Era assim. Está bem, muito obrigado. A minha filha ainda está com o banho, então queria saber isto depois ao futuro. Claro, nós estamos aqui também para isso. Vamos já. Exato, vamos passar já essa parte do banho. Há mais questões ou vamos autografar? Claro. Diz. Lembra ele que tem uma pergunta, não? Ele tem uma pergunta. Eu gosto mais de escrever para crianças e para adultos. Vou só repassar aqui a pergunta e depois eu já respondo. E tu, Raquel, gostas mais de ilustrar ou escrever para crianças ou para adultos? Não, porque a Raquel também ilustra para adultos ou, digamos, para todos. Não sei se os bairros, etc., são para todos. Eu acho que eu gosto das duas formas de fazer, não é? E às vezes não penso bem se é muito para crianças, se é muito para adultos, mas às vezes tem a ver com a energia, com alguma coisa que normalmente, quer dizer, eu não é como o Anjá que provavelmente tem este impulso para escrever. Eu normalmente, quando estou a ilustrar, é alguma coisa que me dão para ilustrar, portanto é um bocadinho diferente. Depois dão um texto, portanto eu também faço desenhos para mim, ou quando me apetece, mas aí nesse caso sai como, se eu um dia estou mais triste ou contente ou irritada ou zangada, sai diferente, não é? Se eu tenho um trabalho, que é uma encomenda, uma coisa muito específica, que eu sei que tenho de trabalhar para aquilo, já está pré-definido, digamos assim, para quem é, se é para um livro de adultos, se é para uma revista, se é para um livro de crianças, mas eu gosto muito. Pronto, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, portanto acabo por tirar sempre algum prazer. Às vezes é mais difícil, tendo ali um bocadinho, não sabem como é que vai ser, tenho que pensar numa ideia, então às vezes quando são, agora por exemplo, tenho que fazer hoje ainda tenho que fazer uma ilustração para uma revista, para um tema muito específico, eu ainda não sei muito bem como é que vou dar a volta àquilo. E então eu vou assim no caminho a pensar e depois tenho que começar a desenhar e passar aquilo para o papel. Mas, portanto, olha, eu gosto de fazer todos os trabalhos. Desenhar. Sabes, antigamente eu pensava mais e procurava entender se ia escrever mais para crianças, mais para adultos. Agora já mudei um bocado. Agora faço assim, escrevo. Tenho uma coisa, tenho uma ideia, um pensamento, qualquer coisa. Escrevo mesmo, deixo-me escrever. Às vezes sai um poema, às vezes sai um conto, etc. E agora tenho a sensação que é melhor decidir depois. Para que é que aquilo é, percebes? Às vezes também o ilustrador que trabalha connosco puxa mais para uma situação, ou mais para outra, ou assim, deixa aberto. Então, olha, o texto é este, a ilustração é essa. Tu, com a tua cabeça, com a tua idade, com a tua sensibilidade. Vês o livro, gostas? Leva. Levas a tua mãe pagar ou o teu pai. Então dá, mas também é um estudante. Não convém. O adulto também. Vê o livro e tal, gostei, não gostei, leva. Eu, para mim, estou mais antenado a pensar isto. Percebe? Já não estou mais a pensar se o Minari é só para esta idade, se o Umbela. Não, tem muita gente adulta que gosta do Umbela. Possivelmente, claro, uma criança vai ver estas coisas e tal. Mas, percebe? É isso. Então, não estou a definir antes. Prefiro não definir antes. Eventualmente também chega a editora e a editora diz, não, olha, este é melhor ser um livro grande, é melhor ser um livro bem pequenino. Aí já entram outras pessoas que me ajudam a definir um bocado as coisas. Mas eu, juro por Deus, cada vez estou mais com essa tendência de que eu só quero contar uma historinha. Agora como é que vai sair, se é grande, se é pequena, se é ilustrada, se não, já não quero ter esse pensamento. Diz, querida. Não se esqueça. Como é que você tem a ideia, como é que é o livro, vai pesquisar? Eu pesquiso muito pouco, só pesquiso dentro da minha cabeça. Devo dizer que pesquiso mesmo muito pouco. Pesquisar no sentido, porque também eu não escrevo sobre coisas, digamos, ou escrevo sobre o meu país, ou escrevo sobre a minha cidade e tento limitar-me a coisas que mais ou menos conheça, não é? Eventualmente terei que fazer alguma pesquisa. É pesquisa, mas talvez não seja a pesquisa que estás a imaginar, percebes? Eu acho que, por exemplo,
tenho um vício de olhar muito as pessoas e tal, não é? Então tenho um catálogo de imagens na minha cabeça maluco. Assim, se eu agora começar a pensar em mãos, o número de mãos que eu tenho na minha cabeça que eu já vi, algumas delas eu sei onde é que vi. Uma mão que estava a segurar no metro não sei onde, uma mão de uma senhora que estava no avião, uma mão do mais velho que eu vi a segurar uma fruta não sei onde. Então tem um catálogo de mãos enorme. Quando eu estou a escrever, eu vou buscar aquela que eu preciso, mesmo sem dizer de onde é que era. Então vem aquela mão e descrevo. Outra coisa que eu gosto é de falar à toa. Eu gosto de falar à toa, gosto de escrever à toa. Então às vezes a mão que eu descrevo não condiz com o ombro, nem com o queixo. Depois vem alguém que diz, mas aquela mão era assim e o queixo era assado, e depois. A história é minha, eu é que sei, eu estou a contar. Então todas as mãos têm que condizer com este queixo, percebes? É um bocadinho assim, eu sou mais à toa. Há pessoas que são mais da investigação e tal, e foi assim, tudo bem. Percebes? Eu acho que a história é que tem que resultar. Em que é que eu quero que a história resulte? O que é que eu quero? O que é que eu gostaria que acontecesse? Que tu lesses a história e que sentisses alguma coisa, ou tivesses outra ideia, ou sorrisses, ou chorasses, percebes? Alguma coisinha. Aí já está. A história já passou, já tiveste uma reação, amanhã vais passar a história para outra pessoa. É isto. O livro é isto. Umas caixinhas que a gente vai passar de abrir. É isto. Acho eu. Tinha mais uma pergunta? Sim, desculpa, já aqui é mesmo ignorância da minha parte. O nome, Montejaque. Já contei aqui esta história tantas vezes que já tenho vergonha. Não, é quando a pessoa conta a história duas vezes no mesmo lugar, apanha-se a mentira. E eu não gosto de mentir bem, não gosto de contar duas vezes. Depois eu conto. Dizem que Onjaki significa guerreiro, mas depois eu conto. Porque eu era para ser Onjaki e depois mudaram de ideias. E eu adotei esse nome. Desculpa, tinha uma pergunta? Não? Não. Pareceu que tinha uma pergunta. Questão? Penso que já para passar a todos mais uma vez, obrigada por terem vindo.